Graça e paz, queridos. Então, estamos no mês de transformação, esse mês tão esperado, né? Estaremos aí com alguns cultos, 5 cultos e 5 semanas aí meditando profundamente no que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero te convidar a não perder nenhuma das partes, você estar aí prestando bastante atenção, acompanhando os cultos e também as ministrações e também as reflexões nas células, porque transformação vem com continuidade e nas células nós vamos dar continuidade naquilo que estaremos aprendendo da palavra e para quê? Para que a gente possa colocar em prática, porque a transformação vem com prática, né? Então o Senhor está nos amoldando aí segundo a sua vontade, está nos dando uma direção para nós vivermos algo bem específico, tanto na nossa vida individual, como também na nossa vida como povo de Deus em Gaspar. E nesse primeiro domingo nós falamos sobre fundamentos da transformação, para a gente poder compreender aquilo que Deus tem, entender como que a gente entra nesse processo de transformação, segundo o que a palavra de Deus orienta para cada um de nós, para que nós possamos estar ligados uns com os outros nessa transformação, não somente na nossa vida individual, mas também como o corpo de Cristo em Gaspar. Bom, eu quero te convidar a acompanhar comigo ali a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, os versículos de 11 a 16, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo está fazendo uma abordagem de orientações e direcionamentos fundamentais para a vida da igreja, e ele faz isso não só a igreja de Éfeso, ele faz isso também para a igreja de Corinto. Se você vê lá Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ele tem mais ou menos o mesmo padrão. E tudo isso, gente, tem a ver com transformação. Você vai ver ali, ó, versículos 12 fala sobre preparar, versículo 13 fala até que significa o quê? A gente faz uma coisa até chegar num outro ponto. Que ponto? Alcançar a maturidade, atingir a medida da plenitude de Cristo, crescer, como fala ali no versículo 15. Versículo 16 fala sobre crescer e edificar. Então, tudo que Paulo está ensinando está falando sobre transformação, sair de um ponto para outro, sair de um estágio para outro melhor. Transformação é um processo que tem início, meio e fim. É uma transição e traz resultados diferenciados, resultados maravilhosos. Esses resultados todos nós queremos, né? O que acabamos de ler agora em Efésios 4, 11 e 16. Todos nós queremos viver a plenitude de Cristo, viver nessa medida, né? Mas para que a transformação aconteça, primeiramente é necessário responder as seguintes perguntas. Transformação para quê? Aonde chegar? Aonde eu quero chegar? Como estou agora? Como chegar no objetivo? Então, Paulo conduz a gente nessas reflexões e a gente hoje vai entrar aqui respondendo apenas 2 dessas perguntas, porque durante esses 5 cultos nós vamos respondendo essas e outras perguntas mais para poder trazer a transformação de uma forma muito prática, concreta na nossa vida, segundo o que a palavra de Deus nos orienta. Então, a primeira pergunta é a transformação para quê? Vamos, então, compreender que resultados que nós podemos experimentar sendo transformados em Cristo. Bom, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é transformação para quê? Respondendo essa pergunta, né? Transformação para experimentar o melhor de você mesmo e também da sua existência. Está lá no versículo 13. Versículo 13 fala: até que
todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Olha que coisa boa, né? Unidade da fé, estar em unidade com os irmãos, conhecer Jesus cada vez mais. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente se completa, né? E é dessa forma, na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, que nós, então, podemos ir chegando à maturidade, atingindo a medida. Existe uma medida, né? Falamos sobre isso em alguns domingos atrás, né? Sobre a medida espiritual. Atingimos a medida da plenitude de Cristo. Que maravilha, né? Adquirir essa condição de plenitude é o que Deus tem para cada um de nós. Jesus falou lá em João 10:10 que o inimigo veio para roubar, matar, destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida plena, né? Vida plenamente ou vida em abundância, dependendo da tradução. Adquirir essa condição de plenitude é estar em plena paz de espírito, é estar com a alma leve, possuído de uma alegria que não depende das circunstâncias ao redor, não depende do que as outras pessoas podem fazer para nós ou contra nós. E essa plenitude ela vai surgindo como consequência de quê? De conhecer Jesus e de estar em unidade na fé com o corpo de Cristo. Transformação para quê? Para te proteger de caminhos errados. Olha o que fala no versículo 14 ali, né? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, né? Nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, né? Então, se nós somos transformados, quanto mais nós somos transformados, né, nós somos protegidos de caminhos errados, dos enganos da vida, das armadilhas, dos relacionamentos que parecem ser inicialmente convenientes, mas podem nos levar a grandes decepções, né? Então a transformação nos faz obter maturidade em todas essas áreas pessoais, nos protegendo desses enganos da vida. Transformação para quê? Mais uma resposta, transformação para crescermos nos relacionamentos. Versículo 15 fala sobre isso. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, é o plural, gente, é num coletivo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Todos nós queremos crescer como Jesus é, né? E isso vai fazer uma diferença gigantesca nos nossos relacionamentos. Então é para nós crescermos nos relacionamentos, no caráter, na espiritualidade, no amor ao próximo, em semear o amor na vida das pessoas, né? A nossa vida está aqui para semear coisas boas no coração das pessoas, que nós viemos deixar marcas maravilhosas, marcas de Deus, né? No coração das pessoas que estão ao nosso redor, né? A consciência de transformação faz a gente enxergar as pessoas com mais compreensão e compaixão. Por quê? Quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente tem esse coração dele, mais a gente compreende melhor em que processo que as pessoas estão, compreendemos melhor as limitações das pessoas, entendemos que elas têm poder de escolha, né? E quanto mais a gente experimenta da graça de Deus, conhece Jesus, experimenta mais da graça dele, e a gente sabe que ele nos perdoa dos nossos pecados e que ele continua nos amando, independente dos nossos pecados. Ele nos perdoa se nós nos arrependemos, mas ele continua nos amando. Esse é o coração de Jesus, foi por isso que ele se entregou na cruz por nós. E quanto mais a gente conhece ele, então mais a gente olha para as pessoas com essa ótica de graça e de compaixão. E isso vai mudando, vai transformando a gente de dentro para fora. A gente vai se tornando menos crítico, menos julgador, para de rotular as pessoas, né? Vamos ficando firmes contra o pecado, mas a gente continua sendo compassivo quanto ao pecador, né? Conforme Cristo é. Quanto mais transformado, menos a gente coloca expectativa no resultado que as pessoas dão. Porque a gente tem uma tendência de amar só quem dá resultado para nós, quem nos ama ou quem age de acordo com a nossa vontade, né? Mas quanto mais a gente conhece a Cristo e mais a gente está em unidade da fé, a gente gera menos expectativa, a gente começa a amar mais incondicionalmente, porque esse é o coração de Jesus. Então a gente não passa a amar em função de uma condição. Essa é a nossa natureza carnal. A gente ama se a gente é amado. Mas a nossa natureza espiritual em Cristo Jesus, a gente ama independente se é amado ou não, né? Isso é só pelo Espírito Santo mesmo, né, gente? E quanto mais a gente conhece a Jesus, mais próximo disso a gente vai ficando. A gente vai sendo transformado, né? À medida da plenitude de Cristo. E qual é o resultado disso? A gente se decepciona menos, a gente fica mais leve, a gente fica mais resistente aos problemas que acontecem, né? A gente vai ficando mais espiritual, mais parecidos com Jesus. Por isso que transformado para quê? Para nós crescermos nos relacionamentos.
né? O outro pontinho, transformados para quê? Para caminhar no propósito de vida correto. Versículo 16 fala ali, dele, todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, a gente se encontra com o propósito que Deus tem para nós. Quanto mais transformado, mais a gente cresce na descoberta de quem é realmente Deus. Aí, isso vai promovendo um fortalecimento na fé, uma força de alma, a maior inclinação para a gente multiplicar a vida, porque a gente conhece esse amor, a gente quer compartilhar esse amor. Os versículos 12, como também no 16, fala sobre isso, né? A gente começa a desenvolver relacionamentos saudáveis com as pessoas ao nosso redor, isso em todos os níveis. E a gente também procura apoiar uns aos outros, né? Versículo 11 ali fala sobre os dons de governo, né? Os 5 dons de governo, e o objetivo aqui é para capacitar os santos, né? Para, como diz ali, ele designou alguns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. E o 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quanto mais a gente é transformado, mais a gente quer ajudar uns aos outros a crescerem. A gente vai descobrindo os dons que Deus nos deu, a gente vai descobrindo os tesouros que estão dentro de nós e sabemos que isso é para ser utilizado para edificar, para ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente. Quanto mais transformado nós somos, mais desejo de cumprir a nossa parte no desenvolvimento dos nossos irmãos nós temos. Quanto mais nós damos de nós mesmos, nós alcançamos maiores estágios no potencial pessoal, maiores estágios na maturidade, maiores estágios na espiritualidade e também das experiências sobrenaturais com Deus. Então, são alguns bons motivos, né, para a gente caminhar na transformação. Tem mais umzinho. Transformação para quê? Para fazer as escolhas certas, né? Nas decisões das carreiras a seguir, da família para constituir, né? No que adquirir, que planos fazer. A gente vai conseguindo trilhar essa jornada de vida de acordo com o propósito que Deus tem para nós. A gente se sente completo à medida da plenitude de Cristo. Então, respondida a primeira pergunta, transformação para quê? Nós vamos para a última pergunta, que é transformação para chegar aonde? Porque a gente precisa saber para onde a gente está indo. Se a transformação é sair de um ponto e ir para outro, a gente precisa saber em que direção que nós estamos. E eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Você é santo? Você é santo? Vou deixar alguns segundos para você pensar sobre isso. No culto eu fiz essa pergunta. E eu fiz uma coisa diferente. Eu pedi para que de todas as pessoas que estavam lá se levantassem, então, quem entende que era santo. E apenas 20% das pessoas se levantaram ali naquele lugar, no culto, no último domingo. Isso mostra claramente para nós que realmente dentro do consciente coletivo ou do inconsciente não está claro o que significa ser santo. Se apenas 20% das pessoas ali, grande maioria eram pessoas que já aceitaram Jesus e procuram caminhar com Deus. Se você esteve lá, né, e fez... o que você fez inicialmente, né? É uma coisa para a gente pensar. O que você faria hoje? Então, a gente pode aprender com Paulo ali que todos os que são redimidos em Cristo são santos. Nós vemos ali em Romanos capítulo 1, versículo 7, só para você vai lá conferir. Romanos 1, 7, 1 Coríntios 1, 2, 2 Coríntios 1, 1, Filipenses 1, 1, Colossenses 1, 1, Efésios 1, 1, né? Normalmente no começo das cartas, tanto para da igreja que estava em Colosso, quanto a igreja que estava em Filipos, quanto a igreja que estava em Éfeso, lá em Corinto, Paulo começa falando a carta aos santos redimidos, aqueles que se reúnem lá nessas regiões. Então, todos aqueles redimidos em Cristo são santos. O problema é que a nossa tradição católica e também evangélica, que muitas vezes é fundamentada no Velho Testamento, ela deturpa o entendimento do que realmente é ser santo. Muitas vezes as pessoas pensam que santo é a pessoa que é perfeita, e está errado esse pensamento.
ou associa ser santo aquele que é mais consagrado, pastor, um diácono, alguém, sei lá, presbítero. Esse é um entendimento errado, é um entendimento do Antigo Testamento. Então a gente precisa entender o que significa ser santo de verdade. Todos os redimidos em Cristo são santos. Nós somos transformados para chegar aonde? Na condição de sermos cada vez mais santos em Cristo Jesus. Ali, ó, o versículo 12 fala que Deus designou ali, fala antes que ele designou alguns para apóstolos, profetas, né, evangelistas, pastores e mestres. E no 12, então, fala qual é a finalidade desses dons de governo. A fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, qual é o entendimento que você tem de ser santo? O que é ser santo para você? Na condição da gente ser cada vez mais santo em Jesus, a gente recebe essa condição ali quando a gente aceita Jesus, se arrepende dos nossos pecados e entrega a nossa vida para Jesus e Ele passa a ser nosso Senhor e Salvador. A partir dali a gente recebe a condição de santo, no Senhor, separado para Ele, porque a gente tomou essa decisão. E Ele então nos torna família de Deus. Ele nos faz família de Deus. Ele nos faz geração santa, povo exclusivo, né? Como a gente vai ler agora aqui. Vou dar um exemplo. Não sei se você é casado, né? Mas quando um marido ou uma esposa se casam, assim que se casa, se torna marido ou esposa, certo? Mas a pergunta ele passa a ser um marido perfeito? Ela passa a ser uma esposa perfeita? É claro que não. Com o passar do tempo vai se aprendendo a ser marido, a ser esposa, né? O aprendizado, o crescimento nessa condição de marido ou esposa vem na caminhada. Então assim também é a condição de ser santo. A gente passa a receber a condição de santo, então nós vamos aprendendo. Então, que fique bem claro, ser santo não é ser perfeito. Não é ser alguém especialmente destacado para uma função. Não existem profissionais sacerdotais na nova aliança. Todos são sacerdotes do rei. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, em diante diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, e tem um objetivo, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, todos os redimidos em Cristo, ou por Cristo, que entregaram a sua vida a Ele, fazem parte do seu corpo, da sua família espiritual, é santo, é separado, é consagrado, é uma pessoa que está aqui de passagem, é peregrino, é forasteiro aqui, passa a ser uma pessoa do céu, não aqui dessa terra, está aqui de passagem para cumprir uma missão, recebe uma nova identidade, essa identidade de santo muda todo o rumo da sua vida. Então, entender isso claramente faz transformar tudo. Aí sim, ao entendermos quem nós somos, santos em Cristo, aí nós vamos sendo transformados à medida da plenitude de Cristo. Isso vai transformar o seu ser e vai te levar aonde? Vamos lá então, vai te levar em crescer a uma mentalidade sacerdotal. Preste bem atenção nisso. O povo de Deus é uma família de sangue, né? Muitas vezes na família de sangue, a nossa família biológica, a gente suporta muita coisa, a gente, né, releva. Por quê? Porque é família de sangue, né? Só que a gente precisa entender o seguinte: a família espiritual também é uma família de sangue, o sangue de Cristo. É isso mesmo. Então, a gente precisa ter o mesmo entendimento. Às vezes as pessoas falam, se decepcionou com a igreja, sai fora, né? A família espiritual já não serve mais, porque se decepcionou com alguma coisa. Isso é imaturidade, né? Quando a gente entende o que é família, a gente cresce numa mentalidade sacerdotal. Da seguinte forma: a gente sabe que não tem mais clero e leigos, né? Tem profissionais sacerdotais e tem o resto do povo. Frequentadores e membros. Todo mundo é família de Cristo. Todos nós que recebemos a Jesus, nós precisamos crescer na mentalidade sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes, como nós acabamos de ver ali, Pedro também falando. Há funções específicas dentro do corpo de Cristo? Sim, está ali. Algumas delas estão ali no versículo 11. Né? São funções específicas, sim, para que haja capacitação do povo.
né? Existem na família espiritual pais, filhos espirituais, irmãos, né? Mas não sacerdotes e leigos. Né? Sacerdotes são pessoas próximas de Deus, intermediários com o povo. Então, nós vamos crescendo nesta condição à medida que desejamos ser transformados pelo Espírito de Deus, desejando e praticando essa transformação. Santos não são espectadores, são agentes. Santos não são consumidores, são multiplicadores. Não ficam pedindo uma madeira, elas aprendem a fazer um belo jantar. Eu dei o exemplo que o tipo de jantar que eu faço é um arroz, um bife, um ovo, né? Mas eu faço um jantar, está dentro do meu nível, né? Tem irmãos que são da gastronomia, meu genro também cozinha, faz comidas deliciosas, né? Fazem jantares muito melhores do que eu. Porém, eu também faço jantar e eles também fazem, eles fazem no nível maior, né? Porque se lançaram mais, né? Eu preciso me lançar para aprender mais a fazer comida e tudo mais, preciso ver a importância nisso, né? Preciso ser curado nessa área. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque mesmo eu não fazendo um jantar como essas outras pessoas fazem, mas eu também posso fazer um jantar, né? Existe uma condição em mim. Da mesma forma, essa condição sacerdotal, essa condição de sermos agentes. A medida espiritual, cada um tem uma, mas uma coisa é igual para todo mundo. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos a condição de podermos levar as pessoas a Deus. Algumas têm mais ferramentas, outras têm menos, mas só existe essa diferença por conta da busca de cada um. Isso tem que ficar bem claro. Não é porque Deus tem algo a mais para um e algo a mais para outro. Não é porque Deus ama mais um, mais outro, ou menos outro. Não, é porque conforme a nossa busca nós vamos conhecendo mais a Cristo. Nós vamos crescendo na unidade da fé e vamos crescendo à medida da plenitude de Cristo. Depende da tua busca, da minha busca, nós crescemos nessa mentalidade sacerdotal e levarmos a presença de Deus para a vida das pessoas. Indo para o final, chegar aonde ainda, né? Chegando aonde? Para termos constantes experiências sobrenaturais. A mentalidade de santificação abre os céus, promove milagres, transforma a nossa história. Quanto mais santos, o melhor de nós vem à tona, gente. Nossas qualidades que foram inseridas por Deus, que estão lá no nosso espírito, por conta do Espírito Santo que habita em nós, elas vêm à tona. Elas tomam proporções genuínas e muito eficazes. O mundo é transformado ao nosso redor, é uma transformação que vem de dentro para fora, mas transforma o nosso mundo ao redor também. A gente precisa entender isso. Sendo santos, a gente vai se afastando mais do nosso eu carne e vamos nos conectando mais com o nosso eu espírito. Nós nos aproximamos cada vez mais dos propósitos celestiais em cada área da nossa vida, para cada momento das nossas vidas. Nós crescemos como pessoas do céu, desenvolvemos mais habilidades com as armas do céu, como integrantes de um povo que tem disponível potencialidades que as demais pessoas naturais não têm. Então, isso é ser santo. A gente vai crescendo nesse entendimento, vai crescendo nessa mentalidade. Chegar aonde mais? Aprender a vencer os inimigos íntimos. Esses inimigos são os mais difíceis, né? Todos nós temos. Enquanto a gente estiver nesse corpo, nós vamos ter que lidar com as nossas inclinações carnais, que nos afastam da transformação do espírito. A gente precisa ter essa consciência. Todos nós temos inimigos internos. Não existe diferença de um para outro. Nós não podemos negar quem nós somos. Nós não podemos negar como estamos ou o que fazemos. Quando a gente reconhece quem nós somos, quando a gente reconhece a nossa estrutura pessoal, tudo fica mais fácil. Fica mais claro para a gente avançar na transformação e chegarmos no melhor de nós. A gente não está num processo de transformação, indo em direção a alcançar a medida da plenitude de Cristo. Então é preciso saber o ponto de partida, de que forma que nós estamos. Derrota é quando a pessoa se esquiva de encarar as suas limitações. Derrota é quando as pessoas ficam sempre dando desculpas, ou então apontando o erro dos outros, que é o mais fácil a fazer. Nós não devemos negar o nosso eu errado, nosso eu errado. Nós temos que reconhecer o nosso eu errado e transformá-lo na unção do Espírito. Essa capacitação já foi dada para mim e para você. O Espírito Santo mora em nós, ele é o nosso guia. E sabe o que acontece muitas vezes?
Muitas pessoas ficam se limitando por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados. Aí se veem de forma indigna, se sentem sujas, incapazes, por causa das suas limitações e se compara com outras pessoas achando que outras pessoas são bambambam, são diferenciadas porque vem o resultado e se acham indignas, se acham menores. Vou dizer uma coisa para vocês, não tem menor não, Deus não tem preferidos não. Muitas pessoas se travam, talvez seja o seu caso, puxa o freio de mão, se trava na sua mentalidade, se trava naquilo que você está acostumado a viver, ou também se trava porque você se vê errado em muitas coisas, não acha que você só pode ir até um certo ponto, né? E eu quero dizer para você que a partir do momento que você se arrepende do seu pecado, que você confessa e procura deixar, Deus zera esse negócio. Deus não fica lembrando, nem fica acusando. Se tem alguma acusação na sua mente, ou é sua alma ou é o inimigo trabalhando, né? Então rejeite isso, não aceite isso. Arrependimento muda tudo, no mesmo instante. Então, zere a sua condição com Deus, né? Começa de novo na unção do Espírito. Não se limite, não se freie, deixe o Espírito Santo agir com liberdade. Faça o que tem que fazer. Então lembra de uma coisa, ser santo não é ser perfeito. Ser santo não é ser perfeito. É ter consciência clara de quem você é, independentemente dos seus erros. Tá? É viver com uma pessoa que não é desse mundo. Uma pessoa que é do céu, é um santo, separado para Deus, peregrino, forasteiro aqui nessa terra. É ter consciência clara do estágio em que você se encontra, mas também focando no estágio que você quer alcançar. É ir para outro nível. E quando a gente cresce nessa mentalidade, a gente procura ser útil para auxiliar o próximo. Essa transformação inclina a gente para ser instrumento de vida na vida das outras pessoas. Nesse mesmo processo. Isso faz a gente crescer mais rápido. Então é o seguinte, repreenda todo pensamento de inferioridade, todo pensamento de autocondenação, de incapacidade, repreende agora. Rejeite toda voz mentirosa aí que fica ecoando no teu subconsciente, dizendo que você não serve, que você não presta. Pare de se comparar com as outras pessoas, achando que elas são melhores que você e que tem alguma coisa que é diferente de você. Tem riquezas em você que não tem nas outras pessoas. Tem muitas que você precisa descobrir. E muitas delas você só vai descobrir procurando se entregar, se doar, colocando isso em prática. Aí esses tesouros, essas pedras preciosas, elas viram à tona. Você é você. Você não é os outros. Deus colocou em você esses tesouros que precisam ser descobertos e libertos. Então, destrave a sua mente. Deixe o seu espírito destravado para que o Espírito Santo possa tomar lugar e fazer a vontade do Pai Celestial na sua vida. Em Cristo, os santos recebem essa condição sobrenatural. Todos nós estamos nesse processo. Tá? Então a nossa parte é a seguinte, é nos desenvolver na transformação à medida da plenitude de Cristo Jesus. Crescendo na mentalidade prática, aprendendo a trazer o céu para a terra. Usando as armas espirituais que Deus já te deu e experimentando os resultados que são transformadores. Que somente a palavra de Deus promove por meio do Espírito Santo em todas as áreas da tua vida. Eu e você estamos no mesmo processo de construção. A gente precisa entender isso. Nós estamos no mesmo processo de transformação. Nós reconhecemos que nós precisamos mudar. E nessa jornada, por conta da gente se conhecer e saber dessa nossa estrutura, a gente não julga mais as pessoas, mas a gente procura ajudar as outras pessoas. Na unidade da fé, crescendo na verdade em amor, edificando uns aos outros, protegendo uns aos outros, assumindo o seu papel de santo no Senhor, crescendo em maturidade pessoal em todas as áreas, vivendo intensamente o propósito de vida que Deus tem para você, realizando a sua função na terra. E eu termino declarando o versículo 13. Até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Santos crescem na mentalidade sacerdotal. Você é santo? Cresça nisso. Você é sacerdote do Senhor? Cresça nisso, seja transformado. Santos são sacerdotes. São pessoas próximas de Deus, intermediárias com o povo. Você se sente assim?
Qual é o seu entendimento de ser santo? Santos são agentes, não são espectadores, não são consumidores, são multiplicadores. Em que ponto que você está nesse processo de transformação? O que precisa você fazer hoje para avançar para o próximo nível? Pense nisso, que Deus te abençoe e que você comece com a gente aí nesse processo de transformação. Entramos nesse tempo de transformação. Já respondendo essas duas perguntas. Transformação para quê? Né? E aonde nós vamos chegar? Já está respondido. Vamos crescer nisso. Os próximos cultos e reuniões serão a gente se aprofundando nesse entendimento, na transformação que Deus tem para mim e para você. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.